Recebendo agora no Start 98 News, prefeito da cidade de Barbacena, prefeito Carlos Du, do PSD. Prefeito, seja muito bem-vindo aqui à nossa bancada do Start 98 News, pela primeira, e a gente tem sempre dito, primeira de muitas com os prefeitos aqui em Minas Gerais. Bom dia. Bom dia a todos os amigos aqui da 98 News. Quem nos acompanha de casa, do carro, aí também das redes sociais. Prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que tenham mais outras oportunidades para a gente estar aqui batendo papo. Teremos. A gente tem sempre espaço, janela, horário e tudo para tratar das coisas de Minas por aqui. Prefeito, deixa eu lhe perguntar sobre uma questão que nós estávamos tratando, até comentamos aqui no intervalo antes de começar a nossa conversa. A gente está falando sobre previdência dos municípios e a gente falou sobre um cenário global. Sim. Tivemos aqui recentemente o prefeito Luiz Eduardo Falcão, prefeito de Patos de Minas, presidente da MM, dizendo, olha, estamos discutindo PEC 66, tem um problema colocado à frente, assim, de curto prazo é resolver o que está aqui. Exato. Mas tem muitos municípios com dificuldades para pensar no curto, no médio e no longo prazo, sabendo, ó, daqui 4 anos eu não sei o que eu vou fazer, daqui 8 que dirá. Como é que está o caso de Barbacena? Eu queria que o senhor falasse um pouco deste cenário. Previdência é um problema para você também? Um grande problema, talvez o maior problema que nós enfrentamos no município de Barbacena hoje. Barbacena tem dos piores regimes de previdência própria do Brasil. Nós temos um déficit hoje atuarial de algo em torno de 1,3 bilhões de reais. A prefeitura com orçamento esse ano estimado de 715 a 712 milhões de reais. Então dá para vocês entenderem o rombo gigantesco. O problema começou lá em 92, 91, quando à época o prefeito retirou o recurso que estava aplicado no fundo para poder, com o aval da Câmara, claro, pagar os salários atrasados dos funcionários. De lá para cá, virou uma bola de neve gigantesca. Então hoje é um dos maiores problemas que nós temos no município. Consome hoje cerca de 76 milhões de reais por ano a minha previdência. Só de aporte que eu preciso fazer complementar para conseguir fechar a folha. Então é um gigante problema. Nós precisamos enfrentar isso de forma assim, austera. Temos algumas ações que a gente está pensando em implementar lá no município, como direcionar algumas receitas de serviços novos do município, algumas concessões que a gente vai fazer agora. Quero vincular essas receitas à nossa previdência. Nós estamos fazendo o levantamento de todas as áreas do Estado, da União, áreas que não têm, estão sem utilização no município, para poder capitalizar o nosso fundo. Também passando para o fundo, uma das propostas é passar para o fundo parte dos bens móveis que nós temos, imóveis na verdade que nós temos no município, para conseguir de alguma forma equalizar essa conta. Mas é um grande problema. Eu assim, converso com vários prefeitos, tive a oportunidade de estar em vários municípios ao longo desses últimos 4 anos, e é um problema crônico. E nós estamos lá, vamos tentar fazer o dever de casa, mas precisamos de um apoio também por parte dos entes. E eu nunca vi, nem Estado, nem União, chegar para dialogar com os municípios, para falar, olha, vocês têm um problema, a União também tem um problema na Previdência. Sim. Mas o nosso é um problema que nós somos o ente menor, é o primo pobre do processo. Né? Infelizmente, não há uma proximidade, um diálogo da União ou do próprio Estado com os municípios para tentar, de alguma forma, trazer algumas ações. Existem alguns débitos com a União ou o contrário da União com os municípios. Aí, nesse caso, a gente tem que judicializar. E são processos longos. A gente está com o processo lá do Comprev também, em Barbacena. Mas quando a gente consegue avançar na ação, a União recorre. Então, infelizmente, é uma queda de braço que a gente fica, mas sem nenhuma perspectiva por parte dos entes para ajudá-los. Eu tenho uma outra questão neste caso, prefeito, que é assim, lidar com as coisas no longo prazo, né? A gente já acho que melhorou bastante das últimas décadas de ter sucessões de prefeitos que um rompia por completo a ideia do outro, e o senhor próprio mencionou, nos anos 90 alguém foi lá com a aval da Câmara, dos vereadores, e decidiu tirar todo o recurso do Fundo de Previdência. Existem maneiras de blindar projetos de previdência para conseguir que ele seja uma coisa mais perene, que não perpasse o mandato do prefeito Carlos Du, mas perpasse a cidade num prazo de 15, 20, 30 anos? Existem. Tem vários sistemas aqui no Estado, no Brasil também, vários regimes de previdência que são superavitários, conheço diversos, mas que foram geridos com responsabilidade. O primeiro ponto é esse. Existem formas de ser blindado, criar mecanismos, chaves ali para diversos cadeados, na verdade, para que o prefeito possa tentar abrir aí com o aval da Câmara. Mas como é uma lei municipal, se de alguma forma ele conseguir o apoio dos vereadores, ele consegue desmontar. Esse é um problema. Então, para a população, para os servidores, isso, principalmente os servidores do município, tem que ficar muito atentos. Se vai criar um regime de previdência, fique atento aos cadeados que o prefeito vai criar na lei para que não seja fácil ele alterar. Como, por exemplo, dar a ele a prerrogativa de fazer algumas alterações por decreto.
Isso é um grave problema. E chega um gestor com uma visão diferente, que tem alguma despesa que não estava prevista, e vai tirar de onde? No fundo tem um recurso. Vou tirar aqui que daqui a pouco, num curto prazo, eu consigo repor. Que é o que aconteceu não só em Barbacena, mas vários municípios, essa era a visão. Vou tirar esse recurso aqui, vou compensá-lo de alguma forma, e não aconteceu compensação. Infelizmente, né? Então faltou responsabilidade. Existem alguns mecanismos para a gente blindar, alterações somente por lei, mas, infelizmente, se a Câmara estiver ali alinhada, ele consegue fazer as alterações. Afinal, é uma lei municipal. Existem algumas vedações que a legislação federal coloca, mas, de forma geral, ele consegue alterar. Prefeito, aproveitando que a gente está falando sobre essas articulações junto à União, no fim do mês passado, nós tivemos representantes da Associação Mineira de Municípios em Brasília, se reunindo lá na Câmara dos Deputados, inclusive, para tratar de um assunto ligado ao SAMU. Exato. E o senhor trouxe um alerta sobre um risco de paralisação devido à ausência de repasses da União. Pergunto para o senhor, nesse bate-papo em Brasília, teve alguma saída, alguma possibilidade de melhoria desse cenário? Qual é a atual situação? A atual situação é calamitosa, uma preocupação geral. Nós somos 10 consórcios que gerem o SAMU no estado de Minas Gerais. Aí com 100%, 853 municípios sendo atendidos hoje pelo serviço SAMU, que é de excelência, a população reconhece. Nós tivemos, há 2 anos atrás, um pequeno reajuste que não chegou próximo dos déficits, dos reajustes que foram negados aos consórcios nos últimos anos. Nós temos um déficit estimado para esse ano, nos 10 SAMUs, de 54 milhões de reais. E não existe outra fonte de receita senão Estado, União e os municípios. O que nós apresentamos ali é um cenário real, são dados reais, inclusive está à disposição de qualquer cidadão nos portais de transparência do SAMU, e daqui a pouco nós vamos disponibilizar esses dados compilados também para a população, nos ajudar nessa luta, porque é uma luta para defender a população. Nós estamos falando de um serviço de urgência e emergência que atende qualquer um de nós, e pode atender qualquer um de nós, independente de classe social. Então, nós apresentamos esses dados primeiro para a bancada mineira, junto à reunião da MM. Aí a gente acendeu esse alerta que estava escondido, que não é uma realidade só de agora. Ao longo dos últimos anos, os consórcios vêm trabalhando de forma deficitária, mas essa bandeira não foi levantada. Não é só Minas Gerais, inclusive, é todo o Brasil. Depois da fala em Brasília, eu fui procurado pelo pessoal de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Pará, Paraná, querendo se unir a nós nessa luta que é mais do que justa. O Estado hoje, na maioria dos consórcios, ele já repassa o seu índice mínimo, ou até um pouquinho mais. Em alguns consórcios, se não me engano, 2, ele repassa um pouco a menos. Os municípios fazem um rateio além do seu percentual. Os municípios hoje têm a responsabilidade de 10% do custeio, o Estado 40% e a União 50%. Em nenhum dos consórcios do Estado, a União chega a 43%. Tem consórcio que ela chega a 0% de repasse. Alguns 16, 42, 24, 32. Então está muito aquém. Tem alguma sinalização de bancada? Desculpa interromper, prefeito. Tem alguma sinalização da bancada mineira de entrar nessa discussão? Porque eu vejo, às vezes, há uma quantidade de problemas muito severos nas prefeituras e que a reclamação passa direto para o governo federal, mas às vezes não tem um parlamentar que o represente na região para colocar isso em pauta, às vezes via bancada mineira, porque talvez São Paulo tenha o mesmo problema, Rio de Janeiro tenha o mesmo problema. Se unidos em bancadas, talvez a pressão seja diferente. Existe. A bancada mineira se uniu a nós. O presidente da bancada, o coordenador, hoje o deputado federal Luiz Fernando, ele puxou essa discussão para si, para a bancada. E eu achei interessante o movimento, porque com o peso da bancada a gente conseguiu chegar no ministro e apresentar a proposta, embora num passado recente eu já tinha levado esses dados para o ministro, mostrando um alerta no início do ano. Falei, ministro, nós vamos colapsar. Precisamos fazer alguma coisa. Não dá mais para retirar o recurso dos municípios. O rateio dos municípios já está para além do que eles têm que pagar. E está faltando dinheiro. O dinheiro não está chegando para nós. E aí eu tenho que chegar para os municípios e falar, prefeito, você tem que tirar um pouquinho mais do seu rateio per capita. Enfim, esse é um caos. Mas a bancada está, sim, unida conosco. A Assembleia de Minas, inclusive, já com pedido de audiência pública para a gente apresentar os dados para a Assembleia e pedir um socorro, porque são vários problemas. Além da questão financeira do déficit, nós temos um problema que que a gente acredita que pode gerar esse maior colapso, que são os salários que a gente paga ao condutor socorrista e aos médicos plantonistas. Vou dar um exemplo. Pago diretamente pela prefeitura? Não, pelo consórcio. Pelo consórcio. É pelo consórcio. Porque o consórcio, os municípios passam recurso para o consórcio gerir e entregar o serviço. Então, hoje, o condutor socorrista ele recebe, em média, nesses consórcios, de R$ 1.500 a R$ 1.800.
ele recebe às vezes um salário mínimo, ele é o primeiro a chegar na cena, ele é o único profissional que não pode faltar na USA, seja qual for a ambulância. Ele tem que muitas vezes trabalhar como técnico de enfermagem, ele tem que trabalhar sinalizando a cena, ele trabalha como motorista, ele tem que colocar jornada às vezes dupla ou tripla para conseguir sustentar a sua família, e a gente não tem perspectiva de aumento para eles, porque o dinheiro não está faltando, não tem o recurso. Então, abriu um processo seletivo recente agora em Barbacena, ninguém apareceu, porque não tem condição de trabalhar com esse salário. O motorista na prefeitura vai receber 2, 3 mil reais. E ali o condutor socorrista recebe esse valor. O médico plantonista, que é um outro problema que a gente tem, vou citar o exemplo do Cisru, que é o consórcio da região de Barbacena. R$800 de plantão. Na porta do hospital, o médico recebe R$1.500 de plantão. Então é um milagre a gente conseguir médico e um milagre conseguir o condutor socorrista. E está à beira de uma paralisação por conta dos socorristas. E nós, presidente do consórcio, estamos preocupados, mas estamos sensíveis e aliados a eles, porque eles estão certos. Não há a menor condição. Recebemos ambulâncias, estão distribuindo ambulâncias aí pelo estado afora, mas sua ambulância não resolve o nosso problema. Ah, mas vai diminuir o seu custeio de manutenção dos veículos, mas não chega a fazer a menor diferença ao ponto de conseguir dar o reajuste digno para eles. Então, estamos na discussão do reajuste. Foi feito em alguns consórcios já o acordo coletivo com os sindicatos, mas na expectativa dessa resposta do ministro. O que o ministro se comprometeu conosco? Sim. Ele se comprometeu a fazer os estudos do impacto no orçamento. A gente sabe que chegar próximo ao percentual ideal não vai acontecer, não há orçamento na União para isso, mas ele se comprometeu a fazer um estudo de pelo menos os 2 índices da inflação dos 2 últimos anos e um 13º, que é um problema. A maioria dos consórcios, o regime é CLT. E a gente não recebe uma 13ª parcela. A gente tem que cobrir um 13º. E como eu disse, não existe outra fonte de recurso, senão Estado, União e município. Então há essa sinalização do ministro. É um movimento agora já a nível nacional, que começou aqui em Minas Gerais, começou por nós, e já está ganhando corpo a nível nacional. A bancada mineira, como você mesmo disse, vai convocar os outros líderes de bancada dos demais estados para chamar a essa discussão, caso não haja uma sinalização positiva já do ministro nas próximas semanas. Dia 16, semana que vem, nós teremos o Conselho Nacional, né, vai acontecer em Minas Gerais, né, da Saúde, né? A reunião do Conselho Nacional de Saúde vai ser aqui em Minas Gerais. Então nós estamos aguardando, o ministro estará presente aqui em BH. Para bater na porta com aquela cobrança. Exatamente, com o Pires na mão, mas é algo assim que até me dói o coração usar essa expressão. Claro. Porque a gente está ali na ponta, onde a vida acontece, onde o recurso deveria chegar, e muitas vezes a gente tem que estar ali com o Pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, me ajude a fazer a minha obrigação, me ajude a fazer o mínimo, né? Assim, é um absurdo que a gente está vivendo. Isso não é de agora, isso infelizmente, é a necessidade do Pacto Federativo, mas dia após dia a gente está vendo que está sendo o inverso disso. Bom, prefeito, ainda falando sobre essa articulação também com o governo federal, o senhor se reuniu com o ministro do Turismo recentemente, Celso Sabino, e esta semana tivemos aqui lançamento de programas importantes, até pelo governo do estado, para fomentar o turismo aqui em Minas. Não só do ponto de vista de ações que tragam pessoas para as cidades, mas de infraestrutura, como melhoria em estradas também. Barbacena está numa região turística, que tem várias cidades ali do entorno também, com muitos atrativos. Pergunto para o senhor, dessa reunião saiu alguma coisa nesse fomento de investimento aqui para o estado? O que precisa melhorar ali na sua região, inclusive, para que tenhamos mais gente vindo para Minas e querendo voltar também, que é importante, né? Com certeza. O turismo interno, inclusive, é muito importante. A gente precisa trabalhar. A gente, às vezes, pensa só no turismo externo, mas a gente precisa fomentar o turismo interno, que é o dia a dia, que alimenta a máquina do turismo todos os dias. A reunião foi muito produtiva, o ministro foi muito sensível. Inclusive, ele já estava com os dados de Barbacena, falando do projeto do Sonho de Natal, que foi o principal tema, e a exposição agropecuária, que nós batemos recorde de público esse ano. Mais de 30 mil pessoas estiveram durante o show, somente na área de show, lá em Barbacena, com um evento de entrada franca, solidária, na verdade. Então, o ministro apresentou para nós diversas possibilidades, inclusive do fomento dentro da nota do ranking da cidade no mapa turístico, né? Isso é uma questão para todos os prefeitos. Tem algum prefeito nos escutando aqui, fique atento. Existem possibilidades de captação de recursos para a sua cidade, dependendo da sua classificação no mapa turístico no Brasil. E aí tem várias ações que você pode fazer para poder aumentar as suas notas, e ações simples, inclusive, você consegue captar esse recurso. Só que hoje os recursos estão destinados através das emendas. Então o que ele disse? Olha, não está comigo mais esse recurso. Baseado na sua nota do mapa turístico, você consegue buscar. Mas foi sinalizado, sim, um aporte para o evento do Sonho de Natal,
que, segundo o próprio ministro, é o maior evento natalino do estado de Minas Gerais. É o Sonho de Natal de Barbacena. Nós, o ano passado, batemos 300 mil pessoas durante o evento, uma cidade de 150, 140 mil habitantes. Sim. É muita gente que esteve ali presente. É um evento que movimenta não só Barbacena, mas toda a região. Vou dar um exemplo do que aconteceu agora na exposição agropecuária. 2 meses antes do evento, não existia vaga em hotel na cidade. Estava todo mundo buscando no entorno, ao ponto de chegar a Lafayette. O pessoal estava em Lafayette, acho que 90, 80 quilômetros de Barbacena, o pessoal estava se hospedando lá para poder participar da exposição agropecuária. Então, existem alguns programas, acho que falta em nós, prefeitos, uma organização melhor. Sim. Porque o turismo, ele é um sistema, é uma rede, e a gente pode trabalhar ele como rede. As cidades não são concorrentes uma das outras. Pelo contrário, o projeto Sonho de Natal, nós vamos, a partir do próximo ano, nós estamos desenhando isso ali na região, nós vamos trabalhar o Sonho de Natal regional, para que o turista vá para Barbacena, mas ele vá também nas cidades do entorno com pequenas ações voltadas para o Natal. Se a gente trabalha dessa forma, de forma coletiva, a gente cresce junto. Então, o que eu acredito que falta hoje é uma organização melhor nossa, enquanto prefeitos, da gente se organizar, da gente participar junto e pensar que as cidades não são concorrentes e buscar os caminhos. Existem caminhos, existem formas de financiamento, existe emenda disponível hoje para isso, a gente só precisa sair da mesa, né? Prefeito, deixa eu lhe fazer uma última pergunta, mirando para o futuro. Qual é o setor, ou quais são os setores específicos em que o senhor vai destinar uma ideia de crescimento da cidade de Barbacena? A gente já conversou numa outra oportunidade, o senhor mencionou, e todos os prefeitos têm sempre essa perspectiva, tento atrair empresas, tento atrair gente para serviços. A Prefeitura de Barbacena quer ir e quer caminhar para onde? O setor de serviço hoje é a maior vocação mesmo do município. Serviço, agro, e agora nós estamos trabalhando aí com alguns projetos, pioneiros inclusive, para fomento da agroindústria ali na cidade. Nós temos algumas grandes agroindústrias ali, como a Riviere, que é uma das maiores da América Latina, batedoras de ave, e a gente está trabalhando nesse caminho. Então já conseguimos algumas empresas ali para o município, com esse trabalho de bastidor de formiguinha que dá trabalho, tá, gente? Nós conseguimos já, e aí o setor de agroindústria vai ter um grande avanço em toda a região, não só Barbacena, mas setor de serviço, comércio, é o que a gente está impulsionando e é o que está aumentando as divisas ali no município. Isso, de fato, é uma realidade. Por ser cidade de polo, eu preciso aproveitar a população flutuante que está ali todos os dias, né? Então, esse é um setor que a gente vai continuar fomentando e está dando muito resultado. Eu disse a última vez, nós tínhamos um saldo positivo de 3 mil CNPJs na gestão. A gente já está batendo quase 5 mil agora. Saldo positivo de CNPJs a mais desde o início da gestão. Então, volte depois para contar mais novidades e mais caminhos do que pretende fazer a Prefeitura de Barbacena. Prefeito Carlos Du, do PSD, obrigado por estar conosco aqui nesse Start 98 News. E, como eu disse, primeira de muitas oportunidades. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Fantástico.